Porque nós vamos conversar com o deputado federal Carlos Jordi. Boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Boa noite, ouço sim. Prazer poder falar com vocês e repercutir esse fato tão grave que tem acontecido e que tem sido muito distorcido pela grande imprensa. Deputado, eu começo perguntando, na verdade eu gostaria da sua avaliação a respeito da prisão do cacique Sererê por ordem do ministro Alexandre de Moraes na noite de ontem. Olha, eu acredito que seja um absurdo termos a prisão de um cacique no Brasil. Nós vemos manifestações há anos de povos indígenas. Muitas dessas manifestações nós sabemos que são fomentadas pela esquerda. A esquerda ela usa como massa de manobra muitos dos indígenas. E essas manifestações sempre ocorrem em todos os locais. Na Alvorada, nos ministérios, na Câmara dos Deputados, e nunca houve a prisão de um indígena, até porque o Estatuto dos Povos Indígenas é muito claro com relação a isso. Há uma inimputabilidade dos indígenas. E Alexandre de Moraes, mais uma vez, demonstra o seu desrespeito à Constituição. Hoje eu digo que não existe Constituição no Brasil. Nós temos um ministro do STF, TSE, que claramente julga que ele tem poderes acima da Constituição. Ele prende deputados ao arrepio da lei, infringindo o artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º, que estabelece que após diplomados os parlamentares não podem ser presos salvo em flagrante inafiançável. Ele instaura inquéritos de ofício e agora também prende indígenas numa clara afronta ao tal Estado democrático de direito. Ele quer dar recado, ele quer mostrar que todos que se opuserem, que estiverem em conflito com o que ele determina, serão presos, sempre a pretexto de defender a democracia. Hoje nós vivemos uma esquizofrenia institucional muito grande, em que há um ministro com o seu órgão, que é o STF e o TSE, que, a pretexto de defender a democracia, eles vêm vilipendiando a democracia, vêm cerceando as liberdades e garantias individuais. Então, há uma legitimidade, um verniz de legitimidade numa ditadura do judiciário que já acontece no Brasil. É óbvio que nós somos contrários a qualquer tipo de manifestação que haja vandalismo, depredações, até porque as manifestações da direita nunca aconteceram isso. As manifestações patrióticas sempre são de famílias, de pessoas ordeiras, pacíficas, pode ter um caso isolado. Ontem mesmo nós vimos manifestações em que houve vandalismo e muitos da grande imprensa e também da esquerda tentam emplacar que isso foram manifestações cometidas, atos terroristas cometidos por pessoas de direita, mas todos nós sabemos que são infiltrados. Fica muito claro, o modus operandi é o modus operandi da esquerda, o modus operandi do MST, do MTST e dos black blocs. E aí fizeram essa prisão do cacique numa demonstração de força, querendo mostrar a força dele, que ele dobra a aposta a cada momento, e aí gerou um tumulto, gerou uma revolta das pessoas que estavam lá, e subitamente houve esses atos que ele julga, que ele fala que são atos antidemocráticos. Na verdade, ele prendeu o cacique alegando atos antidemocráticos, algo que não há nem tipificação penal. É realmente algo muito grave o que nós vivemos na nossa República. Pergunta agora é de Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado Jordi. Como o senhor mesmo disse, Boa noite, o Estado de Direito está absolutamente abandonado. Como o senhor também disse, é uma ditadura do judiciário e eu vou até além. Não é nem mais uma ditadura do judiciário, é uma ditadura de algumas pessoas abrigadas dentro do poder judiciário que fazem o que querem, dispõem da vida da população. A população desconfia disso, reage a isso de forma pacífica, mas ela até aqui não foi atendida por ninguém, né? A verdade é essa, não foi atendida por nenhum homem da lei, por nenhum político. A gente vê aí as mensagens, a gente vê um trabalho importante feito no Congresso, principalmente na audiência pública no Senado, sobre o processo eleitoral, mas até aqui
quem está mandando é essa ditadura de algumas pessoas abrigadas no Poder Judiciário que estão conduzindo, né, um descondenado para de volta à cena do crime. Como é que o senhor acha que vai ficar essa situação? Quem é que vai salvar a população desse julgo ou a população será envolvida por essa manobra? Olha, essa é uma pergunta que você me deixa numa saia justa e eu sempre falo que é algo assim muito preocupante, porque muitas vezes eu me manifesto na tribuna, muito mais do que nas redes sociais até, todo dia, praticamente eu subo à tribuna para denunciar essa ditadura que nós vivemos no Brasil. E eu digo, por que nós vivemos uma ditadura? Eu falei sobre a ditadura do judiciário, e aí você disse que é uma ditadura de um homem só. É uma ditadura do judiciário, porque desde o momento que há conivência dos pares dele, em que votam favoráveis a todas as medidas que ele acaba empreendendo contra cidadãos e contra deputados, senadores não, porque eles sabem que lá há um mecanismo de freios e contrapesos para fazer com que cessem esses abusos e os crimes de responsabilidade. Mas desde o momento que eles votam favoráveis, há uma ditadura do judiciário. É um momento crítico da nossa república. Esses que aplaudem o que está acontecendo com o Brasil, batendo palmas para o que o Alexandre de Moraes vem fazendo, toda essa caçada contra os conservadores, eles diziam que durante o regime militar eles lutavam por democracia, eles lutavam por liberdade de expressão. E na verdade não é nada disso, é aquela grande frase do Milo Fernandes, né? Ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. E eles estão aplaudindo isso porque é contra os conservadores, contra a direita. Eles querem calar, eles não querem ter uma oposição, eles querem um pensamento único no Brasil. E aí muitas vezes eu denuncio isso na tribuna e muitas pessoas falam assim, deputado, nós não queremos blá 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 mais, não queremos mais conversa, você só está falando, queremos ação. Mas o deputado não tem os meios competentes, não tem nada ao seu alcance na Constituição para fazer algo contra isso. O que nós podemos fazer é denunciar, é pressionar o Senado, pressionar para que haja uma resposta daquele que tem o poder para cessar esses abusos, que é o presidente do Senado Federal. Estava me alertando que está tendo votação. Para cessar esses abusos, o presidente do Senado Federal. E nós temos lá no Senado 81 senadores que eu tenho certeza que grande parte nem é favorável a isso, mas ficam reféns das decisões, da cumplicidade que Rodrigo Pacheco tem com os ministros, talvez porque ele queira ser ministro do STF. A minha esperança é que haja, na próxima legislatura, um presidente do Senado, tem um bom nome, o Rogério Marinho, para que possa defender as prerrogativas parlamentares, defender a independência entre os poderes e defender a democracia constitucional. Porque o que eles defendem não é democracia. Dizer que está defendendo a democracia e aí ataca a própria democracia, dizer que está defendendo a democracia contra atos antidemocráticos e rotula tudo que seja discordante daquilo que ele acredita como sendo ato antidemocrático e manda prender. Isso é grave, é um momento muito grave que nós estamos vivendo no Brasil, porque só teria duas saídas: que houvesse a ação de Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, ou que houvesse a prisão em flagrante de Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Mas não há ninguém que tenha coragem de fazer isso, até porque está tudo aparelhado. A Polícia Federal, as pessoas julgam que fazer qualquer coisa contra ele possa ser algo criminoso, até porque a mídia dá esse respaldo, dá essa legitimidade para que ele cometa esses abusos, esses avanços contra as liberdades e garantias individuais, e aí não há como se fazer uma prisão dele. Até porque, se houvesse uma prisão em flagrante por um crime de abuso de autoridade, quem é que julgaria os crimes que ele cometeu? O próprio STF. Então, uma esquizofrenia institucional que nós estamos vivendo, que, assim, momentos tenebrosos e que eu não sei se nossa democracia vai suportar tanto. Aliás, nós não temos mais democracia, né? Mas espero que o Senado Federal, com um novo presidente, possa dar um basta nisso. Perfeito. Fiuza pediu a palavra? Eu só queria completar agradecendo a resposta do deputado Jordi, mas só para esclarecer, aliás, esclarecer é uma palavra que o TSE quer proibir, né? Mas só para esclarecer que eu disse que é uma ditadura
de pessoas abrigadas no judiciário e não uma ditadura do judiciário, isso é uma questão semântica. O deputado não está errado no que ele está dizendo. Mas eu disse isso porque, a partir do momento que há reiteradas decisões que são tomadas ao arrepio do direito, eu me sinto autorizado a dizer que isso não é mais a justiça, isso não é mais o poder judiciário. Isto é uma agremiação, né, em torno de certos interesses particulares. Por isso, eu só queria esclarecer que eu disse que é por isso que me parece uma ditadura de pessoas abrigadas no poder judiciário. Estamos conversando ao vivo com o deputado Carlos Jordi. A pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Ana Paula. Queria fazer um pequeno parênteses aqui na notícia do dia, né, que é o vandalismo em Brasília, a desconfiança de muitos infiltrados também, porque o brasileiro não tem sossego, né? E dentro desse contexto de caos social, eu sei que nós corremos um risco muito grande de algumas pautas estarem sendo votadas e passadas no Congresso sem a devida atenção do povo brasileiro, já que, né, tivemos agora a PEC bomba, que vai, né, estourar o teto dos gastos, né, 200 bilhões de reais na mão de uma quadrilha, o próprio pacote da democracia, né, do Renan Calheiros, que é inacreditável ouvir isso, né? Pacote da democracia do Renan Calheiros, as próprias leis de impeachment contra ministros do STF que querem eles querem mudar essas leis. O que tem na pauta do Congresso, deputado, para que nós também prestemos atenção nisso e também fiquemos em alerta, né? Porque nós sabemos que já há algumas costuras no Congresso para beneficiar essa quadrilha que, se subir a rampa esse ano, vai colocar o Brasil de novo aí num cenário nefasto, né? Contra qualquer possibilidade de progresso. O que tem no nosso radar para essas semanas que a gente tem que prestar atenção, deputado? Olha, a questão de maior gravidade, com certeza, é a PEC da transição, né? Que é a PEC do ladrão, a PEC da gastança, eu chamo também de PEC do encantador de serpentes, que é uma PEC que fura o teto de gastos em 145 bilhões, supostamente para gastar com as promessas de campanha do Lula, os benefícios, como o Bolsa Família, os seus penduricalhos, 150 por criança até 6 anos, a valorização do salário mínimo real e várias outras questões. Também fura em 23 bilhões do excesso de arrecadação. Tem um mecanismo para acabar com o teto de gastos também via lei complementar. O Lula poderia até agosto de 2023 acabar com o teto de gastos. E também permite operações de crédito, empréstimos no governo brasileiro de organismos multilaterais na ordem de 100 bilhões. E assim, seria um teto infinito, um teto de gastos infinito. E que, obviamente, que não precisaríamos estar pagando esses empréstimos e faria com que houvesse mais endividamento, mais inflação e ainda despreza os 105 bilhões que o presidente Bolsonaro reservou para pagar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, de R$400. Se eles quisessem realmente, estivessem preocupados somente com o auxílio de 600, eles fariam um complemento dos R$200, que ficaria em torno de 52 bilhões. Então seriam necessários só 52 aos 105 que o presidente já tinha reservado. Mas não, eles querem gastar a mais. É fato que... E ainda a PEC ela nem demonstra como serão aplicados, ela só reserva os 145 bilhões, não fala como serão aplicados, em que benefício serão aplicados, não tem um demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro desse roubo contra o pagador de impostos. E serão durante 2 anos. Serão, no primeiro ano, quase 300 bilhões, contando com esses 105 bilhões que o presidente tinha reservado, e mais quase 200 para o ano seguinte, em que o presidente eleito não precisará do Congresso Nacional para tratar de matéria orçamentária. É um verdadeiro escárnio com a responsabilidade fiscal. Nós que essa é a receita que levou o governo Dilma à sua decadência, que levou o Brasil a quase a bancarrota, que foi esse foi o remédio de Dilma. E eles querem aplicar mais uma vez.
E por isso que nós temos que fazer uma mobilização, como nós estamos fazendo, para que eles não consigam os 308 votos. Nós também já fizemos alguns destaques da matéria para que a gente possa amenizá-la caso ela seja aprovada, porque estamos aí trabalhando para rejeitar a matéria em si, o mérito dela, mas caso aprove, também fizemos alguns destaques para poder estar diminuindo esse impacto, porque vai ser muito ruim para o Brasil. Vai ser inflação, desemprego, o pobre vai perder o seu poder de compra, ele vai estar dando com uma mão e tirando com a outra. É uma sensação imediata de que as coisas estão boas, que ele está dando para os pobres, mas o pobre vai perder o seu poder de compra. E isso vai afetar muito o Brasil. Os investidores vão tirar o dinheiro do nosso país por conta da irresponsabilidade fiscal com o teto de gastos. E tudo isso porque ele quer esses recursos para aplicar na sua base eleitoral, nos municípios em que terá prefeitos visando a eleição de 2024. Por isso que nós estamos todos com essa atenção com essa PEC, porque vai ser um momento assim muito, como que eu posso dizer, de muita atenção dos parlamentares aqui na Câmara. Muitos estão sendo encantados pelo encantador de serpente, com cargos, com recursos, com emendas parlamentares, e é nosso dever fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo para pressionar os deputados a não votarem essa irresponsabilidade fiscal que vai destruir o país. Antes de passar a pergunta da Cristina Grêmio, eu quero dar as boas-vindas. Augusto Nunes aqui comigo no estúdio. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. É um prazer estar aqui de volta com vocês, minha âncora, minha querida parceira Ana, Cris, querida, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha e também ao deputado. Diga lá, Cris, sua pergunta. Deputado, boa noite. Eu queria voltar ao assunto do caos em Brasília. Tá me ouvindo? Tô. O senhor falou agora há pouco que há limitações, e a gente sabe disso, para o trabalho do parlamentar. Mas a gente vê, por exemplo, vou citar um de outra casa do Senado, o Randolfo Rodrigues, que está toda hora na mídia, porque está toda hora tomando alguma providência para levar alguma reclamação. Ontem mesmo já levou mais um pedido para incluir no inquérito dos atos antidemocráticos, se não me engano, a primeira-dama por ela ter dado um lanche para os manifestantes que estavam em frente ao Palácio Alvorada. Não caberia alguma contrapartida nesse sentido dos deputados da base do presidente Bolsonaro? Por exemplo, a gente viu ontem um possível futuro ministro da Justiça dando entrevista coletiva como se fosse ele o titular atual da pasta, e a imprensa toda indo na onda e divulgando essa entrevista coletiva e depois criticando o atual ministro por não estar se manifestando, enquanto o atual ministro estava se manifestando no Twitter, já colocando algumas providências lá. Não caberia aos deputados pressionar, talvez o próprio executivo mesmo, para que fosse mais ágil na convocação de entrevistas coletivas, ou o próprio judiciário, apelar ao judiciário para que, por exemplo, investigasse aonde estava a polícia de Brasília na hora em que começaram aquelas arruaças ali no entorno do local para onde o índio foi levado? Olha, o grande problema é que quando nós recorremos ao judiciário, nós estamos recorrendo ao STF. E eles nunca dão procedência a nada que nós estejamos aí pleiteando, acionando na justiça. É óbvio que o STF não tem esse interesse. Ele tem interesse em tudo que vem do grupo vermelho, do grupo do Lula. Randolfo Rodrigues parece que é chefe de gabinete do STF. Ele leva todas as demandas lá, parece que já tem tudo pronto, enviam para ele, manda para lá. E quando nós mandamos, tudo é engavetado, não adianta. Então, assim, seria algo que poderíamos fazer? Eu já fiz algumas vezes, mas fica parecendo também que nós estamos querendo jogar para a plateia. Algumas vezes eu fiz e as pessoas falam, isso não vai dar nada, para com isso. As pessoas não querem isso. As pessoas estão querendo ações mais enérgicas que não estão ao nosso alcance e que, assim, obviamente que ninguém vai cometer nenhuma ilegalidade. Se Alexandre de Moraes, se alguns ministros do STF cometem essas ilegalidades, nós não vamos cometer. Nós realmente jogamos dentro das quatro linhas. Algumas pessoas vão criticar essa minha fala, mas não há o que se fazer nesse cenário. A competência do Senado é que deveria estar sendo exercida. O órgão legislativo, que hoje é bicameral, né? Nós temos aqui o Congresso Nacional, Câmara
e Senado, o Senado, que tem esse instrumento que é para dos freios e contrapesos, esse instrumento se tornou inócuo. Ele não funciona mais. Deveríamos ter, talvez, aí uma reforma constitucional, uma mudança na Constituição para tirar esse poder tão absoluto de uma pessoa apenas, que é um senador, o presidente do Senado. Então, assim, não adiantaria estarmos fazendo nenhuma ação nesse sentido. E eu digo o seguinte, muitas vezes eu me sinto até realmente impotente, porque o momento que nós vivemos é um momento de muita gravidade, em que há uma ditadura, em que há um xerife, um faraó, fazendo tudo o que ele quer, e ele sabe que ele não mexe com o Senado. Ele não mexe com o Senado. Ele mexe com a gente porque sabe que nós não temos competência para avançar contra ele, contra seus abusos. E nós conversamos ao vivo com o deputado Carlos Jordi. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite e melhores tempos para nós.